Eu, um homem de 50 anos, estava na escuridão, escondido no armário do quarto do meu próprio filho. Sentia-me o último dos idiotas, respirando o cheiro de poeira velha e com medo de me mexer. Mas só assim eu poderia ver com meus próprios olhos o que minha esposa Larissa fazia com a vida do Gustavinho toda noite, às 2 horas em ponto. "Não me toca, por favor!" Esse grito, esse gemido abafado de um menino de 8 anos, meu próprio filho, quando a mãe se aproximava dele. Sabem, isso é provavelmente mais assustador do que uma faca nas costas. Naquela noite, eu tinha voltado do turno noturno da padaria, cansado como um cão. Pois então, o Gustavo, meu Gustavinho, deixou cair a colher no jantar. Uma coisa normal, afinal é uma criança. Mas Larissa só olhou para ele, e ele se encolheu na cadeira. "Eu mesma pego", murmurou ela, estendendo a mão. E foi aí que ele gritou, baixinho, com medo. "Não precisa." Olá, meu nome é Miguel, tenho 51 anos e quero contar algo que provavelmente nunca contei a ninguém na vida, mas acho que devo. Talvez ajude alguém a não deixar passar o que eu deixei. Seria importante saber que não fui o único a ver algo assim. De onde vocês me ouvem, aliás? De qual cidade? De qual país? Escrevam nos comentários, se não for muito trabalho. É muito interessante saber onde nossa gente vive, onde nos espalhamos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Sou uma pessoa simples, a vida toda atrás do volante. Os últimos 15 anos na padaria industrial do bairro. Motorista do turno da madrugada. Distribuo pão quente pelas padarias e supermercados enquanto a cidade dorme. O horário sempre me agradou. Trabalhava a noite toda. Às 7 da manhã já estava em casa. Larissa preparava o Gustavo para a escola. Eu os despedia, tomava um café rápido e dormia. Durante o dia estava em casa, mas dormindo. À tarde acordava por volta das 6, jantávamos todos juntos. Revisava as lições com meu filho, brincava um pouco e voltava para o turno. Para mim, o lar sempre foi um lugar onde te esperam, onde você descansa a alma. Pelo menos era o que eu sempre pensava. Minha Larissa era bem diferente. Nós dois, nossa, quantos anos já juntos, perdi a conta. Nos conhecemos no final dos anos 90. Ela trabalhava na contabilidade da empresa de transportes onde eu era motorista. Alegre, rápida, de olhos grandes. Namorei com ela, foi tudo simples, sem complicações. Casamos, vivemos. Por muito tempo não tivemos filhos, uns 15 anos talvez. Já nem esperávamos mais. E aí, quando ambos já tínhamos passado dos 40, Deus nos deu o Gustavo. Filho tardio, muito esperado. Ah, que menino cresceu, barulhento como 100 crianças. Estava em todo lugar. Tudo lhe interessava. Ora construía soldadinhos, ora fazia corrida pelo corredor com o gato mingau. Ora por quê? Por quê? Por quê? Alegre, ativo, vivo. Larissa o adorava de paixão. Às vezes ele voltava da rua sujo até as orelhas. Ela o lavava, resmungava por aparência, mas ria. "Miguel", ela me dizia, "olha como ele ficou bonito. Um homem de verdade está crescendo." E eu olhava e me orgulhava. E então, tudo quebrou. Sabe como acontece? Parece que você vive tudo nos trilhos, dia após dia, ano após ano, e de repente um clique quase imperceptível, e o trem da sua vida descarrila. Não percebi imediatamente o que estava errado. O ar do apartamento simplesmente ficou diferente, pesado, como se não tivesse sido arejado, embora Larissa seja obcecada com limpeza. O Gustavo quebrou primeiro, meu filho. Ele era um menino barulhento, alegre, um agitado eterno, sempre com alguma ideia, sempre com hematomas, sempre com tinta, vivo. E de repente parecia que trocaram ele por outro. Parou de rir completamente. Ficou quieto, amedrontado. Começava a dizer algo,
Olhava para a mãe e calava. Passou a dormir mal. Eu chegava de manhã e ele já estava acordado, sentado na cama, olhando para a parede. E, meu Deus, é uma vergonha dizer. Com 8 anos, a criança voltou a fazer xixi na cama. E o mais terrível, começou a evitar a mãe de forma pânica. Antes era mamãe, mamãe. E agora, se ela entrava no quarto, ele se encolhia, literalmente se espremia no sofá. E Larissa, minha esposa, também mudou. Recordando agora, entendo quando começou. 6 meses atrás, logo depois que ela voltou de Recife, ela tinha ido a um velório, o da mãe. A mãe dela era uma mulher pesada, autoritária. Não gostava muito dela, mas tudo bem. Sei que mantinha Larissa com mão de ferro. E então Larissa voltou daquele velório como se tivesse trazido não a própria alma, mas a alma da mãe. De uma mulher carinhosa e cuidadosa, transformou-se em uma supervisora severa. No começo eram pequenas coisas. Por que os lápis estão espalhados? Por que não lavou o prato? Depois foi piorando. Apareceu essa palavra, disciplina. Você o mimou, Miguel. Ela sibilava à noite, quando o Gustavo já tinha ido para o quarto. Com toda essa sua bondade sem fim, ele subiu no seu pescoço. Um homem deve crescer com rigidez. Precisa de disciplina, senão não se cria um ser humano. Eu afastava com a mão. Que disciplina, ora? O menino tem 8 anos, vai para a 2ª série. O que sou eu, um sargento de quartel? Lari, eu dizia, deixa estar, é um menino normal. Estuda bem, não faz bagunça. Deixa a criança ter infância. Ela bufava e se virava para a parede. E eu sentia nas costas como o gelo ia se formando entre nós. Mas o mais assustador era o que acontecia com o Gustavo. Meu filho alegre, meu filho barulhento. Ele silenciou. Parou de correr pelo apartamento. Parou de fazer seus 100.000 porquês. Ficava no quarto, desenhando num caderno ou só olhando para a parede. E os olhos. Se você visse esses olhos, como os de um cachorrinho assustado e surrado. E começou. É uma vergonha dizer, mas voltou a fazer xixi na cama. Com 8 anos. Já tínhamos resolvido esse problema aos 5, fomos a médicos. E agora, toda madrugada quase, Larissa pela manhã tirava aquela roupa de cama molhada debaixo dele, como se fosse a principal evidência. Olha! Ela me enfiava aquele nó molhado. Isso é educação, envergonhou toda a casa. Eu olhava para o Gustavo. Ele ficava ali, mordendo o lábio até sangrar, lágrimas nos olhos, calado. E eu não sabia o que fazer. Me descontrolava, gritava com Larissa para parar de gritar com ele, que isso podia ser uma doença, que precisava ir ao médico. E ela respondia, e ainda sou eu a culpada de que ele cresce assim deficiente. Mas o mais terrível era o pavor pânico que ele tinha dela. Eu notava cada vez mais. Ela entrava no quarto, ele estremecia. Ela estendia a mão, mesmo só para acariciar a cabeça, ele se encolhia. Como naquela noite com a colher. Ele passou a evitá-la, tentava não aparecer na frente dela. Eu trabalho à noite, então, como se descobriu, não via muita coisa. Achava que durante o dia ela o pressionava, o repreendia pelos deveres e pela bagunça no quarto. Mas o pior acontecia de noite. E como fiquei sabendo? Aconteceu assim, graças ao trabalho. Na padaria, a linha parou. Algo com o forno principal. O mecânico me ligou. Miguel, não venha hoje. E amanhã também. Reforma de no mínimo 2 dias. Quando ligar, aviso. E assim fiquei em casa. Não disse a Larissa, para quê? Pensei em dormir direito, como gente. Deitados, noite, silêncio mortal no apartamento. Só a geladeira zumbindo na cozinha. E ouço. A cama rangeu. Larissa se levantou. Olhei para o relógio na mesinha. Os ponteiros marcavam exatamente 2 horas da madrugada.
Onde vai, pensei. Banheiro? Ouço passos bem baixinhos, não para a cozinha, mas para o corredor, em direção ao quarto do Gustavo. A porta do quarto infantil rangeu quase sem som, e silêncio. Dentro de mim tudo esfriou. O que ela faz lá às 2 da madrugada? Fiquei deitado, sem respirar, escutando aquele silêncio. Uns 40 minutos, talvez mais, talvez uma hora inteira. O tempo na escuridão, quando se espera, se arrasta como borracha. Depois, de novo, um rangido suave. Ela voltou, deitou ao lado e até de manhã, como pedra, nenhum suspiro, nenhum farfalhar. De manhã perguntei, tentando parecer calmo: Lari, por que você vai até o Gustavo de madrugada? Ela me olhou de través, com raiva. Verificando. Ele dorme agitado, vira e mexe, sempre joga o cobertor fora, e o apartamento está frio. E você, como sabe? Não estava dormindo? Ficava bisbilhotando? Acordei por acaso, menti. Dorme logo, ela cortou. Trabalhador, não precisa se preocupar com o filho. Eu mesma resolvo com disciplina. E esse eu mesma resolvo ecoou em mim mais forte que tudo. Ela fazia algo que eu não devia saber. E o Gustavo calava. Calava como se tivessem costurado sua boca. Entendi. Na minha quieta casa estava acontecendo algo terrível. Mas o quê? Eu não podia, não queria acreditar que uma mãe, a própria mãe, fosse capaz de algo assim. Aquele dia em que fiquei em casa e Larissa pensava que eu dormia depois do turno que nem existia, passou como num sonho. Sabe aquele estado em que você está no próprio apartamento, no próprio bairro, mas na verdade está em algum lugar bem distante? Eu observava a Larissa cuidar da casa. Ela fazia caldo. Lembro daquele cheiro, repolho, beterraba, louro, cheiro de lar, de aconchego. Mas aquele cheiro me enjoava, porque tudo aquilo era mentira. Vi como ela mandou o Gustavo reescrever o dever de português 3 vezes. 3 vezes, por causa de uma única borrão. Ele ficava sentado, curvado sobre o caderno, pequenino, magro, fungando, tentando não deixar as lágrimas caírem na página, e ela ficava em cima dele como um gavião. Esforça-se! Ela cuspia entre os dentes. Você deve ser perfeito. Seu pai trabalha de noite para que você, ingrato, estude, e você... Ele estremecia com a voz dela. E eu ficava na cozinha tomando chá frio e me odiando por ficar calado. O que eu diria? Lari, por que você pressiona ele assim? Ela responderia imediatamente. E você propõe que eu acaricie ele pelo caderno sujo? Estou educando, já que você não tem tempo. E ela estava certa em uma coisa. Eu não tinha tempo. Meu trabalho noturno, meu sono diurno. Dormi no momento em que minha esposa se transformou em um monstro. Tentei conversar com o Gustavo. À tarde, quando ela foi ao mercado, sentei na beira da cama dele. Ele logo ficou tenso, encolhido. Filho, eu disse, me conta, está tudo bem? A mamãe, ela não te machuca? Ele ergueu para mim seus olhos enormes e assustados, e eu vi neles uma tristeza tão adulta, tão terrível. Ele ficou calado. Gusta, me fala. Sou seu pai. Vou te proteger, aconteça o que acontecer. Ela faz alguma coisa quando estou no trabalho? Ele me olhou por uns 10 segundos, e eu via como ele lutava, como queria falar, como seu queixo tremia. E então balançou a cabeça. Não. E se virou para a parede. Entendi que ele não ia falar. Estava com medo. Com tanto medo que preferia aguentar a arriscar que ficasse pior. Ou temia que eu não acreditasse nele, que ficasse do lado da mãe, e depois ele levaria o dobro. Meu coração simplesmente se partiu. Meu próprio filho não confiava em mim. À tarde, o mecânico da padaria ligou. Miguel, pronto, consertamos o forno.
Amanhã temos fiscalização, então você sai hoje à noite obrigatoriamente. Precisamos abastecer todas as lojas para ter pão fresco de manhã. Pode contar, respondi, mas na minha cabeça já martelava outra coisa: fiscalização. Isso era bom. Significava que esta noite ela ia se esforçar ainda mais para que tudo ficasse perfeito. E foi aí que me decidi. Esperei Larissa barulhar na cozinha com o jantar. Me aproximei dela, tentei que a voz soasse normal, cansada. Lari, disse, o mecânico me chamou urgente. Algo com o motor da minha van. E amanhã entrega de relatório. Preciso ajudá-lo na garagem, senão o turno de manhã estraga. Então, vou agora. Chego tarde, provavelmente só de manhã. Olhei direto para ela e vi. Juro, vi como nos olhos dela passou um alívio, até alegria, entende? Ela ficou feliz que eu não estaria em casa. Está bem, ela disse, enxugando as mãos no avental. Trabalho é trabalho. O que fazer? Vai logo, Miguel. O jantar está no fogão, se precisar. Ah, não. Você vai estar trabalhando. Então vai. Ela até se pôs na ponta dos pés, me deu um beijinho no rosto com os lábios frios e secos, como uma estranha. Não acorda o Gustavo, ela disse. Ele está meio adoentado. Já o deitei, que ele durma. Tudo bem, concordei. Fui até o corredor, propositalmente pisei forte com os sapatos. Peguei a jaqueta, fiz tilintar as chaves, abri a porta da frente, fechei, mas não tranquei. Fiquei no patamar por 1 minuto, o coração batia na garganta. E se ela saísse? E se percebesse? Mas não, o apartamento estava quieto, e eu na ponta dos pés, como um ladrão, me esgueirei de volta. Não para o quarto, não para a cozinha. Fui para o quarto do Gustavo. Ele estava na cama, olhos fechados. No quarto havia um armário velho, provavelmente dos pais de Larissa. Tínhamos trazido do antigo apartamento dela quando nos casamos. Fundo, de 3 portas. Abri a porta do meio. Ela rangeu de um jeito horrível, que tudo dentro de mim parou. O Gustavo na cama se agitou, mas não abriu os olhos. Entrei para dentro, para a escuridão, para aquele cheiro de roupa velha, naftalina, poeira. Puxei a porta, deixando só uma fresta minúscula para respirar e enxergar pelo menos a cama. E comecei a esperar. Meu Deus! Se existe inferno, provavelmente é assim. Ficar na escuridão, respirar essa poeira, se sentir o último idiota e traidor, e esperar. Fiquei parado pensando, o que estou fazendo? Tenho 51 anos. Estou escondido num armário, no quarto do meu próprio filho, para espiar minha própria esposa. Que situação, Miguel! E se nada acontecer? Se ela realmente só vai lá endireitar o cobertor? O que vou fazer? Sair do armário como um bobo às 2 da madrugada? O tempo arrastava. Ouvi Larissa ir ao banheiro, a luz do corredor se apagar, a cama ranger no nosso quarto. O apartamento se aquietou. 10 da noite, 11, meia-noite. Eu ficava parado, com medo de me mexer. As pernas dormente, as costas de pedra. Me sentia um espião e sentia tanta vergonha. Vergonha diante do filho que estava a 3 metros de mim fingindo dormir porque estava com medo, enquanto eu, o pai dele, em vez de simplesmente entrar e protegê-lo, estava escondido num armário. O silêncio ficou tão denso que parecia que dava para cortá-lo com uma faca. Ouvia meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. E então, exatamente 2 da madrugada, não olhei para o relógio. Senti pelas entranhas. No apartamento, algo mudou. Primeiro um rangido suave no quarto. Depois, passos quase inaudíveis pelo corredor. Os passos pararam na porta do quarto infantil. A porta abriu lentamente, quase sem som. Na soleira estava Larissa, num camisolão longo, a silhueta contra a luz do corredor. Ela entrou
e fechou a porta baixinho. O quarto ficou quase escuro. Apenas um lampião da rua jogava um quadrado pálido de luz na parede. O Gustavo, que obviamente só estava fingindo dormir, ficou tenso na cama, de tal forma que eu enxerguei mesmo pela escuridão. Larissa não fez nenhum barulho. Ficou parada por 1 minuto, ouvindo, e então se aproximou da cama. Eu olhava pela fresta e a respiração me prendeu. Ela não foi endireitar o cobertor. Ela simplesmente, em silêncio, com um movimento brusco e raivoso, puxou o cobertor do Gustavo. O menino estremeceu, mas ficou quieto. Você jogou seus lápis espalhados de novo, ela sibilou. A voz era baixa, mas venenosa como a de uma cobra. Você não respeita meu trabalho. Não valoriza o que faço por você. Vou te ensinar ordem. E nesse momento, na luz pálida do lampião, vi como ela tirou do bolso do roupão um saquinho de pano pequeno. Desamarrou os cordões. Não conseguia entender o que era, e então ela espalhou o conteúdo daquele saquinho no chão, perto da cama. Olhei pela fresta e a boca secou. Na luz fraca do lampião da rua, finalmente distingui o que era aquela pequena chuva. Era grão, meu Deus. Grãos comuns, secos, pontudos de trigo sarraceno. Larissa os espalhou numa camada não grossa, mas densa, criando uma espécie de tapetinho bem perto da cama do Gustavo. E então o agarrou, não pelo ombro, mas com força, pelo braço, logo acima do cotovelo, e puxou para si. Levanta, ela sussurrou. O Gustavo, sonolento, assustado, de calcinha, escorregou da cama. Ele já entendia tudo. Não chorava, só tremia pelo corpo inteiro. De joelhos aqui. Ela apontou o dedo para os grãos espalhados. O menino soluçou baixinho. Uma vez, curto, como se tivesse engasgado. Olhou para ela. Ah, esse olhar. Nunca vou esquecer até morrer. Nele não havia ódio, havia apenas terror animal, paralisante. Ele, lentamente, como se estivesse entrando em água gelada, se ajoelhou sobre aqueles grãos pontudos e duros como pedrinhas. Vi como seu corpinho foi sacudido por um tremor. Ele cerrou os dentes de tal forma que as têmporas se moveram. Eu, de pé no armário, naquela escuridão empoeirada, parecia sentir também centenas de pedrinhas pontudas se cravando na pele. E vai ficar assim até o amanhecer. Ela sibilava, inclinada sobre ele. Era parecida com uma bruxa de conto de terror. Rosto distorcido, olhos maus reluzindo no escuro. Para pensar em como mentir para a mãe, em como espalhar seus lápis, em como não me respeitar. O Gustavo ficou quieto. Só balançava de um lado para o outro, tentando diminuir a dor de alguma forma. E se você disser uma palavra para o seu pai, ela se inclinou ainda mais, quase na orelha dele. Se você reclamar para ele, faça o pior. Você entendeu? Você sabe que vai ser pior. Vai ficar em silêncio. E foi aí que algo explodiu dentro de mim. Sabe, sou uma pessoa calma, a vida toda atrás do volante. Vi de tudo, acidentes, bêbados, mal-educados na estrada. Sempre me controlei. Mas naquele segundo, minha vista escureceu. Deixei de pensar. Algo primitivo, bestial tomou conta de mim. O pai, o macho protegendo seu filhote. Cerrei os punhos de tal jeito que as unhas se cravaram nas palmas. Estava pronto para arrombar aquela frágil porta de compensado do armário, pular para fora, jogar longe aquela que um dia foi minha Larissa, agarrá-la pelo cabelo. Não sei o que teria feito. Provavelmente a teria destruído. Honestamente, naquele momento, eu estava pronto para isso. Já me inclinei para a frente. Já havia inspirado para gritar. E então, foi como se me jogassem água gelada. Espera, Miguel. Agora você sai. Você,
Um homem forte, supostamente voltando do trabalho, saindo da escuridão, de dentro de um armário. E depois? Vai começar um grito dantesco. Larissa vai gritar que você está bêbado, que enlouqueceu, que imaginou, que ela só ia endireitar o cobertor e ele caiu, que ela só ia varrer e você atacou. Ela vai berrar, vão chegar os vizinhos. E o Gustavo, apavorado até a morte, tanto por mim quanto por ela, o que vai dizer? Vai ficar quieto. Ou, pior ainda, sob o olhar dela vai dizer não. E aí? Vai ser só uma briga familiar, suja, horrível. Ela vai me fazer passar por tirano, por bêbado que imagina coisas. E amanhã, quando eu sair para o turno de verdade, o que ela vai fazer com ele? Ela vai se vingar, vai cobrar essa traição, vai destruí-lo. Entendi isso com uma clareza fria e apavorante, e fui paralisado. Para salvar meu filho, eu não precisava de escândalo. Precisava de provas, meu Deus, provas irrefutáveis, tais que ela não conseguisse se esquivar, que ninguém pudesse dizer que eram métodos de educação, que ficasse visível e audível que aquilo era tortura. E naquele momento, olhando pela fresta para meu filho de 8 anos ajoelhado sobre o grão, tremendo de dor e tapando a boca para não gemer, senti-me o maior traidor do mundo. Eu, o pai dele, estava a 3 metros, no calor e na segurança, enquanto ele sofria, e eu permitia que aquilo acontecesse. Me perdoa, filho, disse mentalmente, e eu mesmo chorei, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em talvez 20 anos. Me perdoa, meu bem. Aguenta mais um pouco. Sou obrigado. Sou obrigado a deixar isso durar mais um pouco, mas vou te tirar daqui. Juro. Vou te tirar desse inferno. Ela ficou em cima dele mais uns 10 minutos. Falava, sibilava sobre o ingrato, sobre como sacrificava a vida por ele, enquanto ele ficava quieto. Depois se endireitou, o examinou como um guarda-carcereiro. Fica assim até às 5 da manhã, e se eu ouvir choro, vai ser pior, entendeu? Ele quase imperceptivelmente concordou. Ela foi até a porta e, já com a mão na maçaneta, se virou. E não vá se queixar para o seu pai. Ele não te ama de qualquer jeito. Ele trabalha à noite porque não quer te ver assim como você é, entendeu? Ele não se importa com você. Essa última rajada foi a mais cruel. Foi mais terrível que os grãos. Eu no armário apertei a própria boca com a mão para não uivar. Ela foi, fechou a porta baixinho. No quarto, voltou o silêncio. Mas não era silêncio. Era um som que provavelmente nem no inferno se ouve. O soluço baixo, abafado, desesperado do meu filho. Ele chorava sem voz, sacudido pelo corpo inteiro, ajoelhado naquele maldito grão, na escuridão total, completamente sozinho. E eu estava no armário. Eu estava a 1 metro dele e não podia sair. Não podia levantá-lo. Não podia dizer, filho, estou aqui, estou vendo tudo. Porque se eu saísse, perderia tudo. Perderia ele. Devia ficar quieto. Esse era o meu inferno pessoal. Ouvir seu filho chorar de dor e não ter o direito de protegê-lo. Fiquei parado e uivei por dentro. Eu a odiava. Mas naquele segundo me odiava ainda mais. Eu não era o pai, era o cúmplice. Por quanto tempo fiquei assim? Não sei. O tempo parou. Talvez 1 hora, talvez 1h30. Ouvi cada soluço dele, cada gemido que ele tentava engolir. Ouvi como ele tentava distribuir o peso de um joelho para o outro. Depois, os soluços foram diminuindo. Se transformaram num choro suave e lamentoso. E então, ele parece que simplesmente apagou. O corpinho amoleceu. Ouvi um baque surdo. Ele provavelmente tombou de lado, direto no chão, mas não saiu dos grãos. Adormeceu bem ali, no chão, de dor e exaustão. Esperei,
até que o apartamento ficou completamente quieto. Ouvi como no quarto a cama rangeu de novo. Larissa se deitou. Esperei mais uns 40 minutos para que ela dormisse profundamente. Só então, quando no apartamento havia silêncio mortal e o Gustavo dormia naquele sono terrível no chão, comecei a sair. Devagar, mais devagar que um ladrão. Entreabri a porta do armário 1 milímetro e saiu um rangido suave. Fiquei parado, ouvindo. Mas não, o Gustavo não se mexeu. Larissa no quarto também. Deslizei para fora do armário como uma sombra e, de novo como o último covarde, cheguei até a porta do quarto dele. A entreabri, escorreguei para o corredor. Meu coração batia tão forte que parecia que o prédio inteiro poderia ouvir. O Gustavo não me viu. Ele ficou lá, na escuridão, dormindo no chão. Me esgueirei até o corredor. Me vesti quietinho com a jaqueta de trabalho, peguei as chaves, virei a fechadura. Aquele clique soou para mim como um tiro. Mas não, o apartamento ficou quieto. Saí para o patamar, fechei a porta e só lá, naquele corredor fedorento perto do lixeiro, escorreguei pela parede e me agachei. Desci para o pátio e me sentei no meu velho Fusca. As mãos tremiam tanto que não conseguia colocar a chave no contato. Mas não pretendia ir a lugar algum. Sentado no carro frio, olhava para as janelas escuras do meu apartamento no 3º andar. Lá, no 3º andar, meu filho de 8 anos dormia no chão, sobre grãos espalhados, sozinho. E eu estava aqui, sentado chorando de raiva, de impotência e de vergonha. Vi tudo, ouvi tudo, mas não tinha nada, nenhuma prova. Só minhas palavras contra as dela e uma criança apavorada até a morte que ficaria quieta. Entendi que uma noite era pouco. Para salvar meu filho, teria que permitir que aquilo acontecesse de novo, mandá-lo de volta para aquela tortura. E essa decisão foi provavelmente a mais difícil da minha vida. Fiquei sentado naquele Fusca gelado até às 5 da manhã, até começar a clarear, até ver as primeiras luzes se acenderem nas janelas da nossa e das casas vizinhas. As pessoas acordavam, se preparavam para o trabalho. Um novo dia começava e meu mundo havia desmoronado. Não conseguia me mover. O corpo inteiro dormeu, emperrou. Na cabeça havia névoa, mas através dela, como um prego em brasa, martelava um pensamento. Provas. Precisava de provas. Me forcei a dar a partida no carro. O motor engasgou, acordou. Saí do pátio e dei uma volta pelo bairro, só para matar o tempo, para voltar na hora certa, como se realmente tivesse estado com o mecânico. Comprei um café quente num boteco 24 horas na esquina. O café era horrível, azedo, mas quente. Bebia e olhava para as próprias mãos. Elas ainda tremiam levemente. Se controla, Miguel, eu disse para mim mesmo. Se controla. Agora você vai entrar em casa, vai sorrir, vai fazer o papel por causa dele. Na hora marcada entrei no prédio, subi ao 3º andar. O coração batia na garganta. Inseri a chave na fechadura. A porta abriu. No apartamento estava quieto, cheirava a torrada. Larissa estava na cozinha. Ela ficou de costas para o fogão, cortando alguma coisa na tábua. Virou com o barulho. — Ah, é você? Ela disse. — Consertaram? A voz era normal, absolutamente calma, cotidiana. A voz de uma mulher que prepara o café da manhã. Sem sombra de nada, sem raiva, sem remorso. Foi, menti, tirando a jaqueta. Consertou. Ficamos a noite toda. Esse carburador estava morto, acho. Ela nem levantou os olhos para mim. Vai se lavar, agora vamos tomar café. Fui ao banheiro, me lavei com água gelada, me olhei no espelho. Ali estava um estranho, um homem abatido com olhos vermelhos. Aguenta,
Sussurrei para o reflexo. Depois, fui ao quarto do Gustavo. O coração apertou de dor. Ele não dormia. Estava sentado na cama, já vestido com camiseta e calça de casa. Simplesmente olhava para a parede. O quarto estava perfeito. Nenhum grão no chão, claro. Ela tinha varrido, talvez lavado. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse sonhado tudo aquilo no meu armário. "Olá, filho", disse o mais animadamente que pude. Ele estremeceu, virou a cabeça para mim e eu vi os olhos dele. Neles não havia reprovação. Não, você se enganou se pensou isso. Havia algo pior. Havia resignação. Morta, apagada resignação. Ele me olhou como parte daquele mundo, como uma cadeira, como aquele armário que nunca se abriu. Ele não esperava a proteção de mim. Já tinha entendido que ela não viria, e se virou. Isso foi mais assustador do que se ele tivesse chorado ou gritado: "Pai, onde você estava?" Ele simplesmente se virou. "Oi, filho", eu disse, sentando na sua cama. "Como você está?" Ele deu de ombros. "A mamãe chama para o café." Ele silenciosamente concordou, se levantou e foi para a cozinha. Ele mancava levemente, quase imperceptível, mas eu via. Entrei atrás, me sentei à mesa. Larissa pôs na minha frente um prato com torradas e ovos. "Por que você está assim hoje, Gusta?" Ela disse de repente com a voz calma. "Meio parado. Outra vez não dormiu a noite toda?" O Gustavo estremeceu, abaixou a cabeça ainda mais e ficou olhando para a própria tigela de mingau. "Provavelmente não descansou direito", resmunguei, enfiando aquela maldita torrada que formou um nó na minha garganta. "Falta de disciplina", cortou Larissa. "Te falei, Miguel. Você o mimou. Por isso ele sofre." "Nada. Vou consertar isso." Ela disse isso com a mesma naturalidade com que se fala sobre comprar batatas. "Vou consertar isso." E eu tinha diante dos olhos de novo aquela cena. Os grãos, a escuridão e as costas trêmulas dele. Todo aquele dia foi um inferno de verdade na terra. Eu devia fingir que estava cansado. Deitei para descansar depois do turno. Mas que descanso! Fiquei deitado no nosso quarto, ouvindo Larissa barulhar com a louça na cozinha, comandar o Gustavo. "Tira o lixo, senta para fazer o dever, não arrasta os pés." E ele ficava quieto. Ele fazia tudo quieto, como um robozinho. Fiquei assim até o almoço. Contava os segundos até que ela saísse. Era uma tortura. Eu sorria para ela, bebia o chá dela e na cabeça martelava: "Vai logo, vai logo, vai logo." Finalmente ela pegou a bolsa. "Vou ao mercado pegar legumes. Volto em 1 hora, 1h30. A porta bateu. Não corri. Contei calmamente até 10. E se ela tivesse esquecido algo? Silêncio. Entrei no quarto do Gustavo. Ele estava sentado desenhando. "Filho, esqueci o telefone. Você não viu minha carregadeira? A branquinha?" Menti. Ele silenciosamente apontou o dedo para a tomada. Me aproximei da prateleira. O coração batia nos ouvidos. Não era a carregadora que eu queria. Eu precisava ir ao mercado de eletrônica do bairro. Eu sabia o que precisava. Saí do apartamento, me sentei no carro. Na minha cabeça já estava o plano. Precisava de algo discreto. Cheguei ao mercado popular do bairro. Quem é daqui conhece esse lugar. A feira eletrônica. Anos 90 que nunca acabaram. Fileiras de barracas, containers, vendem tudo. De ferros de soldar a celulares duvidosos. Percorria aquelas fileiras e pensava febrilmente. Preciso de algo imperceptível. "Moço, o que procura? Cabos? Antenas?" Vendedores me cercavam. "Preciso de uma câmera", disse ao primeiro rapaz de jaqueta de couro. "Pequena, que seja, bem discreta." O cara sorriu. "Para negócios ou é para vigiar a esposa?" Meus punhos se fecharam. "Não é da sua conta. Tem?"
Ele avaliou meu olhar. O sorriso sumiu. Tem. Ele me chamou para o fundo do container. Equipamentos especiais. Caro. Ele remexeu embaixo do balcão e tirou uma caixinha. Uma carregadora de celular comum. Um cubo branco. Você enfia na tomada, carrega e grava. Qualidade boa. Tem sensor de movimento. Cartão de memória vai aqui. Ninguém desconfia. Era isso. Exatamente o que precisava. Quanto? 200. Pago. Dei o dinheiro, peguei a caixa e saí dali. Voltei antes de Larissa. Escondi a caixa na minha caixa de ferramentas na varanda. À noite, quando jantávamos, eu disse: Larissa, o mecânico me pediu de novo, com a fiação na terceira linha. Vai ser outra noite pesada. E de novo vi aquilo. O alívio, uma sombra leve, quase imperceptível de satisfação nos olhos dela. Bom, trabalho é trabalho, ela disse. Vai logo. Comecei a me preparar. O Gustavo estava no quarto. Entrei nele. Vou sair, filho. Ele concordou sem me olhar. Vai dormir na hora certa, tá? O que mais eu podia dizer? Saí. Larissa foi ao banheiro. Essa era a minha chance. Corri à varanda, peguei a carregadora, entrei no quarto do Gustavo. A tomada ficava bem perto da estante de livros. Perfeito, direto em frente à cama. Minhas mãos tremiam. Enfiei aquele cubo branco na tomada. Uma luzinha azul piscou e se apagou. Pronto. Ela funcionava. Estava gravando. Me sentia o último dos canalhas. Eu colocava uma câmera escondida no quarto do meu próprio filho, mas sabia que não havia outra saída. Saí do apartamento, desci de novo para o Fusca. De novo parei na sombra da velha amendoeira, de onde dava para ver nossas janelas. Eram apenas 9 da noite. Até as 2 da madrugada ainda havia uma eternidade. Reclinei o banco. Precisava esperar. Agora eu não era só uma testemunha. Agora eu coletava provas. Fiquei sentado no carro, olhava para minha janela escura e esperava. Esperava minha esposa ir torturar meu filho. E desta vez eu ia gravar tudo. Sentado naquele Fusca gelado, olhei para minhas janelas. 9 da noite. 10. 11. As janelas apagaram as luzes. Primeiro na cozinha, depois na sala. A última foi a janela do quarto. A casa dormiu e eu ficava sentado. Sabe o que é mais assustador nessa espera? Não é o frio, embora perto da meia-noite eu já batesse o queixo. Nem as costas entorpecidas. O mais assustador é a sua própria imaginação. Você senta na escuridão e na cabeça, como num cinema, rodam imagens. Agora, meia-noite, 1h30, exatamente as 2, como no relógio, no quarto do Gustavo. Não, a luz não se acendeu. Ela fazia isso no escuro, mas vi como uma sombra passou atrás do vidro. Ela entrou. Dentro de mim, tudo partiu. Fiquei sentado e olhei para aquela janela escura. Sabia que lá, a 10 metros de mim, estava acontecendo naquele exato momento algo. Sabia que meu filho provavelmente estava fingindo dormir de novo, que o puxaram pelo braço de novo, que ele estava de joelhos de novo, e eu estava sentado no carro. Fiquei assim por 3 horas. 3 horas olhei para aquela janela. A sombra aparecia, se movia. Depois, perto das 4, sumiu. No quarto a cama rangeu. Fiquei sentado até às 6h30. De novo dei uma volta pelo bairro. De novo entrei no apartamento com o rosto cansado. E então? Perguntou Larissa da cozinha. Do mesmo jeito, resmunguei. O Gustavo. Entrei nele. De novo sentado na cama. De novo aquele olhar morto e resignado. E de novo mancava. Levemente, mas eu via. O dia inteiro vivi como num sonho. Esperava. Contava os segundos até ela sair para o mercado. Era uma tortura. Sorria para ela, bebia o chá dela e na cabeça martelava. Vai logo, vai logo, vai logo!
Finalmente ela pegou a bolsa. Vou à feira pegar verduras. Volto em hora, hora e meia. A porta bateu. Não corri. Calmamente contei até 10. E se tivesse esquecido algo? Silêncio. Entrei no quarto do Gustavo. Ele estava sentado desenhando. Filho, esqueci o celular. Não viu minha carregadeira? A branquinha. Menti. Ele silenciosamente apontou o dedo para a tomada. Me aproximei da prateleira. O coração batia nos ouvidos. Meus dedos, grossos de caminhoneiro, não conseguiam de jeito nenhum pegar aquela maldita coisa. Arranquei da tomada, tirei o minúsculo cartão de memória, enfiei no bolso, coloquei na carregadora um cartão novo, vazio, que comprara na mesma feira. Enfiei de volta. Ah, aqui está. Valeu, filho. Saí do apartamento, me sentei no carro. Tinha comigo um notebook velho que carregava para diagnóstico, caso o computador de bordo do carro tivesse problemas. Enfiei o cartão no adaptador. As mãos tremiam. Abri o arquivo. As primeiras horas eram o quarto vazio. O Gustavo se deitando para dormir, virando. Depois a porta se abre. Ela entra. Larissa. A câmera era preto e branco no escuro, mas tudo estava visível. O som. O som estava ótimo. Eu ouvia cada farfalhar. Ela não espalhava nada. Ela se aproximou dele e simplesmente arrancou o cobertor. Você trouxe 3 de novo em leitura? Ela sibilou. Mãe, eu... Ele começou. Cala a boca. Você me envergonha, você envergonha o seu pai. Você sabe que ele fica triste por sua causa. Levanta. Ela o mandou ficar de pé junto à parede, simplesmente ficar. Fica e pensa em como você é inútil. Fica e pensa em como você nos decepciona. Ela ficou em cima dele por 1 hora. 1 hora ela metódica, baixinho, para que ninguém no apartamento ouvisse. Martelava nele que ele era. Depois ela foi. Fiquei sentado no carro como atordoado. Era nojento. Mas era um crime? Ela vai dizer que repreendeu pelo 3, que educava. Quem vai me acreditar que isso é tortura? Entendi que uma noite era pouco. Precisava de mais. Precisava que ela mostrasse tudo. E embarquei nisso. Fiquei no carro mais 2 noites seguidas. Dizia que na padaria havia obras. Larissa parecia só aliviada. Ela ficava mais calma quando eu não estava em casa. Cada dia esperava ela sair. Cada dia corria em casa, trocava os cartões de memória. E cada vez que via o Gustavo, ele ficava mais quieto, mais transparente. Parou de me olhar completamente. Vivia dentro de si mesmo. E eu, como amaldiçoado, ficava no meu Fusca e assistia aquelas gravações. O que vi e ouvi na segunda e na terceira noite, aquilo era um inferno de verdade, pior que os grãos. Gravação da segunda noite. 2 horas ela entra. Ela está calma como uma cobra. Você riu hoje, ela diz. Alto demais, quando seu pai chegou. O Gustavo fica quieto. Você não tem o que comemorar. Você faz tudo errado. Você acha que seu pai te ama? Ela sorriu. Ouvi essa risada. Ele tem vergonha de você. Ele trabalha à noite porque não quer te ver. Você não é necessário para ele. Se você não fosse tão ruim, ele teria um trabalho normal. Viveríamos como gente. O Gustavo começou a chorar baixinho. Cala a boca. Ela sibila. Não vai chorar. Você entendeu? Se você não me obedecer, se você for assim, ele vai nos abandonar. Ele vai embora. Por sua causa. Você vai ficar sozinho e eu vou te mandar para um abrigo. Você entendeu? Ele concordava. Ele concordava febrilmente, tapando a boca com a mão. Você não é necessário para ninguém, ela repetiu, como se cravasse um prego. Só eu me martirizo com você. Você deve fazer tudo o que eu mando, perfeitamente, e ficar calado. Gravação da terceira noite.
Ela trouxe de novo o saquinho, de novo espalhou os grãos. Você varreu mal o corredor hoje, ela disse. Você não valoriza meu trabalho. E de joelhos de novo. Ele se ajoelhou. Ele já não chorava, simplesmente se ajoelhou. E ela começou de novo. Você deve ficar quieto. Sua voz irrita seu pai. Quando você fala, ele fica bravo, entendeu? Você deve ser calado, para que ele não te note. Talvez assim ele não nos abandone. Fica quieto. Fechei o notebook. Tremia, não de frio. Me sacudia de tal forma que os dentes batiam. Entendi. Entendi tudo. Aquilo não era disciplina, não era educação, como ela poderia gritar no tribunal. Era destruição sistemática, de sangue frio. Ela não machucava só os joelhos, ela quebrava a psique dele, queimava-lhe a alma. Fazia dele um escravo obediente e apavorado. E o configurava contra mim. Fazia para que ele me temesse, para que pensasse que eu era o principal inimigo, para que acreditasse que eu não o amava, para que, se eu suspeitasse de algo, ele nunca, jamais me contasse nada. Ficaria quieto para não me irritar, para que eu não fosse embora. Ela o cortava de mim. Ela construía um muro entre mim e meu filho. Foi aí que tudo se encaixou na minha cabeça. Todo o mosaico se formou. A irritação dela, a disciplina dela, a alegria quando eu saía para a madrugada. Ela precisava de tempo. Precisava de espaço para moldar nele o que queria. E eu atrapalhava. A minha suavidade atrapalhava. Estava sentado no carro e nas mãos tinha 3 cartões de memória. 3 noites de inferno, gravadas com datas, com som. Me fiz apenas uma pergunta. Digam, com a mão no coração, eu devia, naquele mesmo segundo, correr para casa, arrombar a porta e fazer um escândalo? Ou estava certo em ficar sentado e, friamente, como um espião, coletar essas provas? As provas eram suficientes. Não podia esperar mais. Nenhuma noite, nenhuma hora. Chega, o espetáculo acabou. Não fui para casa. Me afastei para o pátio vizinho e fiquei sentado no carro, até que a névoa cinzenta e úmida começou a se transformar em manhã. No bolso da calça havia 3 cartõezinhos de memória. 3 noites de horror, que provavelmente pesavam 1 tonelada. A decisão estava tomada, e com isso na cabeça ficou de alguma forma fria, vazia e muito clara. Entendi que agora devia agir como um cirurgião, rápido, preciso e sem emoções. As emoções viriam depois. Agora, só os fatos. De novo, como no horário, às 6h30 da manhã me aproximei de casa. De novo, fingi o homem cansado depois do turno. Entrei no apartamento. "E?" perguntou Larissa da cozinha sem sequer virar a cabeça do fogão. "Do mesmo jeito", eu resmunguei. Na cozinha estava o Gustavo. Ele estava pálido, com olheiras escuras. Vasculhava a tigela com a colher. Olhei para ele e o coração sangrou. "Aguenta, meu bem", disse mentalmente. "Mais 1 hora. Só mais 1 hora." Me sentei à mesa. Larissa pôs na minha frente ovos mexidos. Olhei para ela. Para essa mulher com quem havia vivido quase 20 anos. Ela era completamente estranha, como se a visse pela primeira vez. Rosto calmo, movimentos habituais, e eu sabia que ela era um monstro. Me forcei a comer, engolindo aquele ovo, acompanhando com chá, concordando com alguma pergunta cotidiana dela, falando sobre o mecânico, sobre a fiação. Eu representava meu último papel nesse espetáculo assustador. "Vou descansar", disse-me levantando da mesa. "Parece que me pegou de vez." Vai descansar", ela disse. Me pareceu ou ela de novo ficou aliviada.
Fui ao quarto, mas não me despi. Deitei diretamente na calça jeans e no suéter. Me cobri com o cobertor por cima e escutava. Escutava cada som no apartamento. Foi provavelmente a hora mais longa da minha vida. Ouvia como ela lavava a louça, como repreendia o Gustavo por se vestir devagar para a escola, como passava o aspirador no corredor. E então, o que esperava? Então, vou ao mercado, ela gritou, pelo que entendia o Gustavo. Para eu chegar e o dever está feito, entendeu? A porta bateu. Passei para o corredor. O Gustavo ficava no quarto sentado à mesa, mas via que não fazia o dever, só passou o lápis pelo papel. Filho, chamei baixinho. Ele estremeceu, se virou. Nos olhos, o susto habitual. Veste-se, eu disse. Rápido. Para onde? Ele sussurrou. A mamãe disse... Vamos sair. Eu disse tentando falar o mais calmamente possível, mas a voz provavelmente tremia. Só veste. Coloca roupa quente. Ele me olhava sem entender nada. O medo lutava com a confusão. Estava tão assustado que temia dar um passo. Pai, ela vai brigar, ele balbuciou. Ela não vai brigar. Me aproximei e peguei a jaqueta dele no cabide. Estou com você. Você confia em mim? Ele hesitou. E esse momento, o fato de ele ter hesitado respondendo à pergunta, você confia em mim, foi mais assustador que tudo o que ela tinha feito. Ela quase havia vencido. Não esperei mais. Eu mesmo vesti a jaqueta nele, coloquei-o na banqueta, comecei a calçar os sapatos. Pai, não precisa! Ele choramingava. Precisa, Gustavo, precisa. Enquanto ele, atordoado, ficava no corredor, corri ao quarto, abri a cômoda, tirei a pasta com documentos, meu passaporte, a certidão de nascimento do Gustavo, os documentos do apartamento. Os peguei. Depois fui ao quarto do Gustavo, a carregadeira branca. Arranquei da tomada com tanta força que, acho, lascou um pedaço de reboco. Enfiei no bolso da jaqueta. Pronto, vamos. Peguei a mão dele. A mão estava gelada. Ele vinha atrás de mim como numa guia. Saímos para o patamar. Fechei a porta com a chave. Cada volta da chave ecoava no coração. Pronto. Não há mais volta. Descemos a escada. Rezava por uma única coisa: não encontrá-la. Que ela não viesse agora com sacolas cheias. Saímos do prédio. O ar frio da manhã bateu no rosto. Quase corri com meu filho até o carro. Pai, para onde vamos? Vamos atrasar a escola, ele murmurava. Não vamos para a escola, filho. Sentei-o no banco da frente, prendi o cinto. O Fusca pegou de uma vez, graças a Deus. O caminho inteiro ficamos quietos. Eu dirigia o carro saindo da cidade e via o Gustavo me olhando de canto, assustado. Estava rígido, encolhido no banco. Esperava que eu também começasse a gritar, que o punisse por ter me forçado a fazer isso. Via que em sua cabeça acontecia algo inimaginável. Aquelas 3 noites não tinham sido em vão. Ela havia gravado nele que eu era o inimigo. Saímos na estrada. Nossa cidade ficou para trás. Eu ia para Ribeirão das Flores. É um vilarejo, uns 40 quilômetros da cidade. Lá morava minha mãe, Dona Ana. Eu dirigia e as mãos no volante tremiam. Fiz isso, o tirei. Apareceu o Ribeirão das Flores, casinhas velhas, jardins. Cheguei até o fim da rua, até a casa da mãe, parei o carro. A mãe, provavelmente, viu o carro pela janela. Ela saiu na varanda, velhinha, de lenço, de chinelo. Miguel, tão cedo? Ela viu o Gustavo. Ai, Gustavinho, por que vocês não estão na escola? O que aconteceu, Miguel? Você está sem cor no rosto. Mãe, depois, eu disse, empurrando o Gustavo para dentro de casa. Deixa entrar, está frio. Nos faz um chá, por favor. Entramos em casa, no calor.
naquele cheiro familiar desde a infância de fogão a lenha e maçãs secas. Senta, Gustavo. O sentei à grande mesa redonda na cozinha. A vovó se agitou, pegou as xícaras, geleia, cortou o pão. Ela olhava ora para mim, ora para ele. Via que havia acontecido algo terrível, mas ficava quieta. Sábia ela, a minha. O Gustavo ficava sentado, cabisbaixo, olhando para a mesa. Ele nem tirou a jaqueta. Ajudei-o a desabotoar. Me sentei em frente a ele. A mãe colocou diante dele uma xícara de chá e um pratinho de geleia. Bebe, filho, está quente. Ele não se movia. Estendi a mão pela mesa, minha grande mão calejada e cheia de calos, e cobri com ela a mãozinha dele que repousava na mesa. Filho, disse baixinho, me olha, por favor. Ele, muito lentamente, levantou os olhos. Esses olhos de um velhinho de 8 anos. Eu sei de tudo, disse. Ele estremeceu. Nos olhos passou um terror selvagem. Pai, eu... Ele começou a gaguejar. Calma, apertei sua mão. Eu sei dos grãos. Sei de tudo que a mamãe te dizia de noite. Eu sei, Gustavo. Ele me olhava sem acreditar. Mas como? Isso não importa. O que importa... Me inclinei para ele pela mesa. O que importa é que você não tem culpa de nada, de nenhuma palavra, de nenhum ato dela. Você me ouve? Você não tem culpa. E aí o queixo dele começou a tremer. Aqueles lábios pobres e apertados. Você nunca mais vai sentir dor, disse tão firmemente quanto pude. Eu te prometo, nunca mais ninguém vai te tocar. Eu acredito em você, entendeu? E pronto. Foi como se a barragem tivesse se rompido. Ele não gritou. Ele emitiu um uivo fino e terrível, que visivelmente havia guardado dentro de si por todos esses meses. Seu corpinho se curvou, ele caiu com a cabeça na mesa e eclodiu em soluços. Ele chorava como crianças não choram. Ele uivava desesperadamente, se engasgando com tremores. Aquilo saía toda a dor, todo o horror, todo o isolamento. Me levantei de um pulo, corri para ele, o tirei de trás da mesa, o levantei no colo. Ele se agarrou na minha jaqueta, no meu pescoço, como se eu fosse sua única salvação. Ele se aconchegava a mim e soluçava, sacudindo-se pelo corpo inteiro. Chora, filho. Eu o acariciava na cabeça e eu mesmo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Chora, está tudo bem, vai passar. O pai está aqui, o pai agora sempre vai estar aqui. A mãe ficava junto ao fogão, com as mãos na boca, e ela também chorava. Fiquei sentado no banco, o balançando no colo como um bebezinho, e repetia apenas uma coisa. Estou aqui. Estou com você. Acabou. Não sei por quanto tempo ficamos assim, talvez meia hora. Por fim ele foi se acalmando. Os soluços foram mais raros. Ele simplesmente se agarrou em mim e ficou quieto, respirando pesado. Olhei para a mãe. Mãe, fica com ele. Preciso sair. Onde você vai? Para a polícia e para o conselho tutelar. Não, ela se assustou. Não, Miguel. Não para ela, balancei a cabeça, para registrar o boletim de ocorrência. Tirei do bolso da calça 3 cartõezinhos e a carregadora. Tenho tudo gravado, mãe. Cada palavra dela, cada gemido dele. Hoje vou encerrar isso. Passei o Gustavo adormecido, ou mais precisamente, exausto, para os braços da mãe. Ela o recebeu, o aconchegou a si. Meu Deus, Miguel, o que foi isso? O que ela fez? Ela sussurrava, e as lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Mãe, abotoei a jaqueta. A voz estava firme. Eu mesmo me surpreendia de onde vinha essa firmeza.
fica com ele. Não como escondido, claro, mas se ela aparecer, se começar a forçar a entrada, não entrega. Chama a polícia de pronto. Entendeu? Sim, entendi. Entendi. E você vai onde? Encerrar isso, disse. Que ele fique aqui, não abre para ninguém. Saí. Saí de casa. Sentei no Fusca. As mãos não tremiam mais. Sabe, acontece assim, quando tudo já queimou dentro e resta apenas a cinza fria e dura. Foi isso que havia no meu peito, aquela cinza. Eu voltava para a cidade e na minha cabeça havia um plano claro. Não fui para casa. Para quê? Fui direto para a delegacia do bairro. Um prédio cinzento comum, degrau, porta descascada. Entrei. Atrás do guichê ficava o plantão, um sargento jovem, entediado. Quero registrar um boletim, disse. Ele preguiçosamente levantou os olhos para mim. Sobre o quê? Minha esposa. Ela maltrata cruelmente o filho. O sargento suspirou. Todo o tédio do mundo havia naquele suspiro. Entendi imediatamente que para ele era briga de família, encrenca doméstica. Agora ia me mandar para o conselheiro tutelar que não estava no local. Nome, prenome, endereço. Ele pegou o formulário. A esposa bebe, portanto. Ela não bebe, disse o mais calmamente que pôde. Ela o tortura. O sargento bufou. Tortura? Com choque? Assim? Homem, vai direto ao ponto. Bateu. Tem hematomas. Vocês brigaram. Ela deu um tapa nele e você veio se queixar. É isso? Olhei para ele e ele para mim e entendi que palavras aqui não adiantavam. Silenciosamente, tirei do bolso interno da jaqueta a carregadora branca e 3 cartões de memória. Tenho vídeo, disse. 3 noites. Quer ver como ela educa? Algo na minha voz provavelmente chegou nele, ou a palavra vídeo. Ele parou de sorrir. Que vídeo é esse? Tal, disse. Onde ela o faz ficar de joelhos no grão com os joelhos nus a noite toda. E onde ela conta que o pai, quer dizer eu, o odeia e quer abandonar. Sirva esse vídeo ou vocês precisam que seja com choque? O sargento se endireitou de alguma forma, me olhou com atenção. Venha comigo, ele disse já com outro tom. Para a sala. Ele me levou pelo corredor comprido, me colocou numa salinha. Lá ficava uma mulher fardada, delegada, cansada, não jovem, com um olhar pesado. Na plaquinha estava escrito: Delegada da Infância e Juventude, Doutora Castro, M.V. O que precisava? Tem aqui um cidadão com boletim, disse o plantonista. Diz que tem vídeo. Ela ergueu para mim seus olhos opacos. Estou ouvindo. E eu comecei a falar calmamente, em ordem. Sobre como meu filho havia mudado, sobre como minha esposa havia mudado, sobre os turnos noturnos, sobre como me escondi no armário. Ela escutava quieta, sem interromper. O rosto estava de pedra. Quando cheguei ao armário, ela concordou quase imperceptivelmente com a cabeça, como se tivesse entendido tudo. E então comprei uma câmera. Aqui está. E aqui estão 3 gravações. Coloquei os cartões de memória sobre a mesa. Você tem onde assistir? Perguntei. Ela silenciosamente tirou do gaveta do armário um notebook, velhinho, caça-níqueis. Pegou o primeiro cartão e começamos a assistir. Eu já havia visto aquilo. Olhei para ela, para a delegada Castro. No começo ela estava apenas profissionalmente atenta, mas quando começou a segunda noite, onde Larissa começava a dizer: Você não é necessário para ninguém, o seu pai tem vergonha de você, ele vai nos abandonar por sua causa. Vi como a mandíbula dela se cerrou, como seus dedos sobre a mesa ficaram brancos. Ela assistiu até o fim. Depois inseriu o segundo, depois o terceiro, onde havia os grãos de novo. Quando a última gravação acabou, ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois, lentamente, ergueu os olhos para mim.
Neles não havia mais cansaço. Havia uma raiva quieta e fria. "Onde está a criança?" perguntou. "Com minha mãe em Ribeirão das Flores, em segurança." "E a esposa está em casa?" "Provavelmente, ela estava no mercado quando saímos." "Escreve." Ela me empurrou um formulário. "Escreve tudo como me contou, em detalhe. Sobre o armário, sobre a câmera, sobre cada noite." E eu escrevia. Escrevi por umas 2 horas, acho. A mão entorpeceu. Descrevi tudo, cada palavra que me lembrava. Quando terminei, ela pegou as folhas, pegou os cartões, pôs num envelope, lacrou. "Então, Miguel," ela me olhou. "Sobrenome, Andrade." Miguel Andrade. "Portanto, escuta-me. Isso não é briga de família. Isso é artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maus tratos e tortura psicológica." E o que ela dizia? Ela se travou. "Isso vamos passar pelos psicólogos. Isso tende à violência psicológica grave. Você fez tudo certo ao gravar." Ela pegou o telefone. "Plantão, Castro aqui. Me manda 2 agentes. Sim. E chama a van do Conselho Tutelar. Endereço..." Ela olhou no boletim. "Bairro Jardim das Laranjeiras." E então, no meu bolso, tocou o celular. Tirei. Na tela, brilhava Larissa. Olhei para Castro. Ela concordou. "Coloca no viva voz." Apertei o botão. "Miguel!" gritou o aparelho, de forma que provavelmente no corredor estava ouvindo. "Miguel, onde você está? Cheguei, não tem ninguém em casa. Onde você levou o Gustavo? Você o sequestrou?" Ela não perguntava o que havia acontecido. Ela não estava preocupada. Ela estava furiosa. "Estou na polícia, Larissa", disse baixinho. No aparelho pairou silêncio, tão profundo que dava para ouvir como ela respirava. "Onde?" ela sussurrou. "Por quê?" "Na delegacia do Jardim das Laranjeiras. Registrei um boletim sobre como você educa o filho." E de novo o silêncio. E então ouvi como a voz dela mudou. Ficou chorosa, lamentosa. "Miguelzinho, Miguel, o que você está falando? Que boletim? Você está bêbado? O que eu fiz? Eu só queria que ele crescesse como gente. Vou te processar por difamação." "Tenho vídeo, Larissa", eu disse, e minha voz soou como se outra pessoa falasse. 3 noites, os grãos e todas as suas palavras. Sobre como eu não o amo, sobre como ele não é necessário para ninguém. Tudo gravado. O aparelho ficou em silêncio. Eu ouvi apenas sua respiração entrecortada. "Não nos procure", disse. "Agora vão até você do polícia e do conselho tutelar. Espera." Desliguei a chamada. A Castro me olhava. "Se firma, Miguel Andrade. Agora começa." E começou. Fiquei naquela delegacia quase até a noite. Depois, fomos ao conselho tutelar, em outro prédio, do outro lado do bairro. De novo o escritório, de novo as mulheres, de novo minha história. Aqui os rostos já eram outros, mais de funcionárias públicas. Elas exclamavam, se agitavam, mas quando viram o vídeo, as exclamações pararam. Elas assistiam quietas, com rostos de algum nojo. "Meu Deus", disse uma, a principal. "E é a própria mãe." Tive que assinar uma pilha de papéis sobre o fato de que a criança temporariamente moraria com a avó, sobre que eu solicitava, meu Deus, como isso soava, limitar os contatos da criança com a mãe. Quando saí de lá, na rua já era escuridão. Os postes acenderam. Me sentei no carro. Me sentia espremido, como se houvessem sugado tudo o que havia em mim. Liguei para a mãe. "Mãe, como vocês?" "Nada, Miguelzinho." A voz dela estava preocupada. "Ele comeu um pouco, agora está sentado desenhando, quieto." Ela veio. Tudo dentro de mim esfriou. "O quê?" "Sim, por volta das 3.
Chegou de táxi, bateu na porta, nas janelas, gritava que eu era uma sequestradora, que o Gustavo havia sido sequestrado. "Entrega o filho!" ela gritava. Não abri de jeito nenhum. Disse que chamaria a polícia. Ela gritou, gritou, entrou num táxi e foi embora. Fechei os olhos. Ela foi mesmo lá. Não para a polícia, não para mim. Foi atrás dele. "Pronto, mãe. Ela não vai mais aparecer. Já foram até ela. Fica com ele, já chego." Parei no mercado, comprei comida, uma sacola inteira, e fui de volta para Ribeirão das Flores. Quando entrei em casa, o Gustavo correu para mim. Não com lágrimas. Ele simplesmente correu e se agarrou na minha perna. Quieto e ficou, enfiando o rosto no meu joelho. O acariciei na cabeça. "Pronto, filho, estou em casa." O tribunal, vou te dizer, não é cinema. Não é aquele negócio em que todos gritam e os advogados fazem bonito. No nosso caso, tudo foi quieto, e desse silêncio era ainda mais assustador. A audiência foi fechada, porque o caso dizia respeito à criança. Essas coisas não se expõem ao público. Eu, Larissa, a juíza, uma senhora idosa e severa que parecia olhar direto para a alma, 2 jurados, a delegada Castro da Vara da Infância, a funcionária do Conselho Tutelar e nossos advogados. A mim, o advogado foi dado pelo Estado. Larissa contratou um esperto. O Gustavo, graças a Deus, não foi convocado para a audiência. Antes disso, ele trabalhou algumas vezes com um psicólogo infantil nomeado pelo Conselho. Eu o levava. Ele no começo ficava quieto, só ficava sentado e desenhando. Ele o tempo todo desenhava casas pretas, janelas pretas. E então, parece que no terceiro encontro, ele falou. A psicóloga, uma jovem, encontrou uma chave para ele. Depois, ela escreveu a conclusão. Eu li. Os pelos se arrepiaram, embora me parecesse que eu já sabia tudo. Lá havia as palavras: trauma psicológico grave, síndrome de desamparo aprendido, agressão suprimida, sentimento profundo de culpa, imposto do exterior. Palavras médicas secas, mas por trás de cada uma havia a dor do meu filho. No tribunal, tudo começou por Larissa. Ela chorava. Ela não gritava, como naquela vez no telefone. Ela, quieta, amargamente chorava. O advogado dela imediatamente foi ao ponto, que o marido, quer dizer, eu, havia inventado tudo, que eu era um tirano, que há muito queria tirar dela a criança e o apartamento, que eu, especialmente, imaginem, especialmente a provocava para que ela se descontrolasse, que eu havia armado tudo. Ele me destruía, ela soluçava, olhando para a juíza. Ficava sempre quieto, estava sempre insatisfeito, e eu me esforçava para o filho. Eu queria que ele crescesse como gente, que não fosse... Ela se deteve, mas eu entendi o que ela queria dizer. Como eu. A mim mesma assim educaram, ela de repente exclamou. Sim, a mim colocaram de castigo no canto, e não aconteceu nada, cresci. Mas ele já estava completamente fora de controle. Ele parou de me respeitar. Eu não queria nada de mal. Tentei da forma como sabia. Fiquei sentado e quieto. O que eu podia dizer? Olhava para essa mulher e não sentia ódio. Honestamente, sentia um vazio escuro terrível e, talvez, até pena. Ela de verdade não entendia. Ela sinceramente acreditava que fazia para o bem. Miguel Andrade, a juíza se virou para mim. O que pode dizer sobre os métodos de educação? Me levantei, as mãos tremeram um pouco. Posso dizer apenas o que vi e o que ouvi. E então, na sala, as gravações foram ligadas. Meu advogado pediu, primeiro o som, aquele da segunda noite. Você não é necessário para ninguém. Seu pai tem vergonha de você. Ele trabalha à noite porque não quer te ver. Ele vai nos abandonar por sua causa. Na sala, pairou o silêncio. Sabe, como dentro de um poço.
Vi como Larissa se agarrou com os dedos no banco, como o advogado dela murchou. Ele olhava para a mesa. E então ligaram o vídeo. A terceira noite, aquela imagem horrível, granulada, em preto e branco. Aqui ela entra. Aqui ela espalha os grãos. Aqui ela agarra o Gustavo. Larissa cobriu o rosto com as mãos. "Desligue!" ela gritou. "Desligue! Isso não é verdade! Ele armou tudo! Isso é montagem!" Mas a juíza assistia. Ela assistiu até o fim, até o momento em que o Gustavo balança ajoelhado sobre aquelas malditas pedreiras, e ela sibilava para ele que ficasse quieto, porque a voz dele irritava o pai. "Suficiente", disse a juíza. Depois, leram a conclusão da psicóloga. O tribunal durou pouco. Foram apenas 2 audiências. Na segunda, a última, nos deram a palavra. Larissa falou confusamente que estava doente, que eram os nervos, que não ia mais fazer assim. Pediu para não tirar dela o filho. E então me perguntaram. Me levantei. "Meritíssima", disse, e a voz não tremeu. "Não quero que ela vá presa. Não quero que ela tenha nada de ruim. Entendo que talvez ela mesma assim tenha sido criada. Mas olhei direto para Larissa. Não posso deixar que ela destrua meu filho. Não posso mais confiar a ela a vida dele. Simplesmente quero salvá-lo. É tudo." A sentença foi lida por muito tempo, em linguagem burocrática, mas a essência era simples. Larissa foi destituída do poder familiar integralmente. Levando em conta, aqui a juíza fez uma pausa, sinais evidentes de transtorno psicológico e o fato de ela mesma ter reconhecido que precisa de ajuda, foi prescrito a ela acompanhamento psicológico obrigatório, observação por especialista e 100 horas de trabalho comunitário. Ela ficou como pedra. Ela, ao que parece, não entendeu o que havia ocorrido. Quando todos saíram, ela me esperava no corredor. "Traidor!" ela me disse na cara. Quieto, sem gritar. "Você me traiu. Você destruiu a família." Olhei para ela pela última vez. "Não, Larissa. A família quem destruiu foi você. Eu simplesmente salvei o que sobrou dela." Me virei e fui embora. Nunca mais a vi. Passaram-se 2 anos. Sabe, o tempo cura. Não tudo, claro. As cicatrizes ficam, mas ele ajuda. Aquele apartamento no Jardim das Laranjeiras eu vendi logo. Não conseguia ficar lá. Nem fui buscar as coisas, pedi à mãe. Eu e o Gustavo assim vivíamos com ela em Ribeirão das Flores, enquanto corriam todos aqueles trâmites burocráticos com a divisão dos bens. Depois comprei para nós um apartamento de 2 quartos, menor que o anterior, mas em outro bairro, perto do parque, limpinho. Da padaria saí, claro. Não podia mais trabalhar de noite. Precisava do filho de dia, à tarde, sempre. Me empreguei como motorista de ônibus urbano, na linha 12. O trabalho é variado. Passageiros de todo tipo aparecem, às vezes nervosos. Mas toda noite, às 7 em ponto, encosto o ônibus na garagem e vou para casa. Até meu filho. Vivemos nós 2. Conosco também o gato Caju. O encontramos na rua, magrico. O Gustavo. O Gustavo agora tem 10. Ele ainda treme. Se na rua alguma mulher gritar com seu filho, ele se encolhe e procura minha mão. A psicóloga, que continuamos a ver toda semana, diz que isso é eco. Pode ficar por muito tempo, ou talvez para sempre. Mas voltou a rir. Não de imediato. Provavelmente só depois de 1 ano. Foi para a escola nova. No começo ficava quieto, estava com medo, e depois foi, achou amigos. Se inscreveu no clube de xadrez no Centro Cultural da cidade. Eu mesmo me surpreendi, ele era sempre tão agitado, e aqui xadrez, fica sentado, pensa.
Gosta. E na semana passada ele trouxe para casa uma medalha, pequenininha, assim, de bronze, por terceiro lugar nas competições municipais. Naquela noite ficamos sentados na cozinha, na nossa nova, pequenininha, mas tão aconchegante cozinha. Tomávamos chá com bolo que eu havia comprado e aquela medalhinha ficava na mesa. E o Gustavo, de repente, me olhou. Sério. Assim, nada infantil. Obrigado, pai, ele disse baixinho. Por quê, filho? Não entendi. Você mesmo ganhou. Não, ele balançou a cabeça. Obrigado por ter se escondido no armário naquela vez. E aí eu não aguentei. Não respondi nada. Simplesmente me levantei, fui até ele e o abracei bem forte, meu filho. Tão quente, tão vivo, meu. Sim, perdemos a família que conhecíamos. Talvez ela nunca tenha existido de verdade, não sei. Mas eu salvei. Eu salvei o mais querido, o mais valioso que havia. Eu salvei meu filho. É por isso que estou contando tudo isso. A vida é uma coisa muito complicada. E às vezes ela coloca você em situações que nem ao inimigo se deseja. Mas uma coisa entendi: nunca se virem, especialmente dos seus filhos. Olhem para eles, escutem-nos, mesmo que estejam quietos. Às vezes, o silêncio deles grita mais alto que qualquer palavra. Por favor, simplesmente cuidem dos seus. E vocês já sentiram que algo estava errado com um ente querido, mas ele não conseguia dizer? Contem nos comentários como entenderam que era hora de agir.